Tem muita gente dizendo que o filme do Assassin's Creed não é tão bom. Então eu pensei, vamos ver se isso é realmente verdade. Assassin's Creed? Que legal! Então a gente separou pra você uma análise super legal. Roda a vinheta. This is my world. Oh, you took a wrong turn. Gravando. Bem, gente, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nós estamos falando de Assassin's Creed. Simplesmente uma das maiores, se não a maior franquia de games que já existiu na história. Ela é particularmente a minha franquia favorita. Ela trata sobre assassinos e templários, que assim como a raça humana, descende de uma raça superior a qual criou os humanos e os controlava. Porém, um belo dia o ser humano conseguiu desobedecer às ordens dessa raça superior, o que gerou o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio está representado nas maçãs do Éden, artefatos mágicos ou poderosos, não se sabe se é mecânico ou se é mágico, presente na franquia. Assassinos e templários buscam encontrar a paz, porém por caminhos e por interpretações diversas, cabendo ao gamer, aquele que está ali presenciando o decorrer da franquia, optar por qual lado ele acha correto ou não. Se bem que a gente joga mais com os assassinos, mas no decorrer da saga a gente vê que as crenças dele não são tão corretas e a gente põe tudo que se constituiu em dúvida. Esse foi um pequeno pano de fundo, vamos para o filme. Bem, gente, o filme teve uma hype muito negativa e realmente ele teve alguns pequenos problemas que eu vou listar eles aqui para vocês. Bem, gente, primeiramente nós temos um ritmo um pouco estranho da história. Ela não chega a ser atropelada, mas ela é um pouco mais rápida. Os fatos acontecem de uma forma muito rápida, sem uma explicação um pouco lógica, o que deixa o telespectador um pouco confuso. Quem não é fã, quem não jogou os games, quem não lê os livros, não vai poder saborear de todo o conteúdo visual que a Ubisoft proporcionou nessa mídia filme Assassin's Creed. Outro ponto é o Animus, que, para quem não sabe, é a máquina onde o personagem que descende dos assassinos, com base no seu DNA, revive as memórias do seu antepassado, na busca de encontrar qual deles teve o último contato com o artefato do Éden, que não é só a maçã, são vários outros, e encontrá-lo, localizá-lo nos tempos atuais. O Animus foi totalmente diferente, ele era um braço mecânico, ele não tinha nada a ver com o Animus original. Isso foi uma coisa que causou um pouco de estranheza, eles realmente tiraram isso do nada. Talvez pelo fato de ser uma nova mídia trabalhada por uma empresa que costuma ir no segmento de games, tem acontecido um pequeno exagero nos cortes. No Assassin's Creed você vive vivendo as memórias do assassino, as memórias do passado, mas no filme eles causaram vários cortes, porque no novo Animus o personagem do presente se movimenta enquanto ele revive as memórias do passado. Então, em muitas cenas de luta, muitas cenas de ação, as memórias do assassino eram cortadas e eram mostradas as ações que o personagem do presente, no caso Carl Lynch, que estava revivendo as memórias do Aguilar, ficava essa transição Aguilar, Carl Lynch, Aguilar, Carl Lynch. Isso realmente foi um pouco exagerado, fazia você perder bastante da ação e atrapalhou um pouco, quando na verdade você queria ver ali o Aguilar lutando, aquela coisa toda. Isso não foi um acerto muito bom. Bem, gente, por fim, nós temos o final. Muitas pessoas consideram o final uma piada, o final foi um pouco estranho e foi muito corrido. Isso não é típico da Ubisoft, ela gosta de trabalhar bem os personagens dela e o final foi muito atropelado. Eu não posso falar pra vocês como foi porque eu não quero dar muitos spoilers. Esses são os pontos negativos que eu trouxe em relação ao filme, mas não é bem assim. Em relação ao Animus, nós devemos lembrar que a Ubisoft já fez declarações de que a história que se passa no filme é uma história canônica, ou seja, ela tem ligações diretas às histórias do game. Não se trata de um spin-off, certo? Então, por exemplo, em alguns games passados, nós tínhamos o Animus, que
que o Desmond usava na Abstergo, e depois que o Desmond fugiu, que passou a utilizar o Animus com os assassinos, eles criaram o Animus 2.0, ou seja, o Animus já mudou uma vez no decorrer da franquia, o que significa dizer que nada impede que ele mude mais uma vez. Porque ao contrário da maioria, eu acreditei que aquele braço mecânico como Animus é muito mais dinâmico. A pessoa que está observando assassino utilizando o Animus vive junto com ele as memórias, é capaz de visualizar o que está acontecendo, o que está se passando, não só o usuário do Animus. E claro, um ponto que não pode ser deixado de lado é a ação. A ação desse filme foi maravilhosa, maravilhosa de um jeito estupendo. As coreografias que foram utilizadas, a luta, é uma ação que você consegue ver o que está acontecendo. Não é que nem a maioria dos filmes, onde simplesmente existem movimentos rápidos e você não consegue acompanhar muito bem o que aconteceu. Não, em Assassin's Creed isso foi trabalhado de forma perfeita. As cenas de ação, apesar de serem poucas, são inigualáveis, que você quase não vê na maioria dos filmes de luta, por exemplo. Ficou uma coisa absurdamente legal, que pode divertir o espectador, que por mais que não esteja conseguindo acompanhar a história, porque claro, esse filme veio depois de muita bagagem em games, uma pessoa que não conhece a franquia é capaz de se divertir assistindo a essas cenas. Isso foi um grande acerto desse filme. Segundo ponto, nós temos a direção de arte, que foi simplesmente animal. Você não tá entendendo, cara. Quando o Carl Lynch retornava ao passado, que ia viver na pele do Aguilar, na Inquisição espanhola, que eles vestiam roupas características, a direção de arte pensou na sujeira, nas marcas de sangue, nas tatuagens. Eles realmente trouxeram toda essa bagagem de ambientação, de figurino, detalhes, o que tornou a experiência de assistir um filme algo muito imersivo, algo que você se sentia, poxa, tô na Inquisição Espanhola. Inclusive, quando ele vai para a Inquisição Espanhola, as falas são todas em espanhol, o que tornou ainda mais imersivo. Ou seja, perfeito, perfeito. As cenas em que o assassino voltava ao passado ficaram perfeitas, muito bom mesmo. Outra coisa que esteve presente foram os easter eggs, algumas frases muito marcantes como nada é verdade, tudo é permitido, nós trabalhamos na escuridão para servir a luz. Foram frases que marcam muito a história do game, que foram trazidas. A própria Hidden Blade, a lâmina oculta, que não é só a lâmina, também atira flecha, atira dardo envenenado, as facas que o assassino lança, o gancho, todas as armas que você pode utilizar no game estavam lá sendo utilizadas no filme, o que trazia uma nostalgia e uma identificação muito legal para quem jogou e para quem é fã. Foi muito bom, foi muito interessante e foi muito divertido. Foi muito fiel à história, ao que é Assassin's Creed, no termo de imagens, no termo de figurino, no termo de armas. Outro ponto é que foram respeitadas as armas. Se você vê, por exemplo, alguns assassinos utilizam machado, outros utilizam espadas curtas, outros utilizam adagas. Vários assassinos de menor relevância no filme, cada um teve o seu espaço, teve a sua personalidade preservada e respeitada. Algumas outras curiosidades é que em certos pontos, certos aspectos, o filme foi muito além do que os games. Dois desses exemplos são o efeito sangramento, que foi muito mais presente no filme do que nos games. Quem jogou os games sabe que os assassinos, não com tanta frequência, mas tinham essas alucinações, tinham essa presença dos antepassados ali ensinando para eles os caminhos, o aprendizado das técnicas dos assassinos. Isso também foi muito presente para aqueles que utilizavam o Animus. Você observa muito bem que o Carl Lynch aprende as técnicas do Aguilar de uma forma muito rápida, muito legal, muito eficiente, que ele treina junto com a alucinação que ele está sentindo. Isso foi algo muito interessante. Isso foi uma explicação que foi muito além da explicação que foi dada nos próprios games. Então eu acho que surpreendeu bastante esse filme. Bem, gente, o último ponto, talvez o mais polêmico, o filme desenvolveu muito mais o assassino do presente, deixa o Aguilar de lado, mas desenvolveu Carl Lynch, que
que pra mim foi um grande personagem que tinha uma motivação para fazer ou não o que ele estava fazendo. Vamos lembrar, é uma história canônica. Isso vai ter obrigatoriamente que ter alguma ligação com os games que ainda irão aparecer no futuro. A Ubisoft simplesmente tem a obrigação de encaixar toda essa história. Nós não podemos fazer um julgamento antecipado e dizer, o filme é uma porcaria porque não tem nada a ver com os games. Não. Os games se passam de 2012 em diante. O filme se passa em 2016. Então, nada impede da Ubisoft de adaptar os seus games ao que aconteceu no filme. Bem, gente, essa foi a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu joinha, porque isso aqui dá muito trabalho fazer, a gente teve que se aprofundar bastante. Se inscreva caso não seja inscrito, comenta se possível, segue a gente nas nossas redes sociais, clica aqui no card, participa da pesquisa e a gente se vê na próxima. Valeu, falou!